Pastor, seja muito bem-vindo, viu, querido? É uma alegria, uma honra tê-lo aqui conosco. Meus queridos irmãos e irmãs, recebam a paz do Senhor. Amém. Coisa boa ser crente, né? O irmão falou das canções antigas, não são velhas, são clássicas como eu. Eu sou da época do Vencedores por Cristo. Pelo menos alguém aí, né? Sou da época da Logos, grupo. Eu pensei que você ia cantar: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. E eu creio demais. Nessa mensagem. Eu de fato estou embalado, né, irmãos, para variar. Quando que eu venho aqui que eu não estou, né? Sem contar que eu estou mancando ainda um pouquinho. Os irmãos veem, porque além de tudo isso, eu ainda dou aula, não é? Tem academia. E evangelizo na academia. Tem aluno meu na minha academia que em 2 aulas recebeu Jesus como Salvador da sua aula. Vocês não perguntaram que eu dou aula sobre o quê? Eu sou mestre de capoeira, sou presidente do Conselho de Pastores Capoeiristas de Cristo Internacional. E a corrida é grande. Ontem eu preguei em Taboão da Serra. Acho que caberia umas 30 pessoas na igreja, no máximo, apertando. Nós colocamos umas 50, ou um pouco mais. Colocamos gente para lá de fora. Programa de rádio, 2, 3. E às vezes eu não consigo realmente atender, né, os convites. Ontem preguei. Terça-feira começa uma campanha sobre os 7 canais da bênção lá na Igreja Unida. Sexta-feira o pastor Richard Godoy está comigo no programa da Net Fé às 22 horas. Quarta-feira estou na musical. Segunda e quarta estou dando aula na academia. Por aí vai. Pastor Richard Godoy e irmã Simone pastora Simone são amigos já de longa data. Eu acredito que eu já estive em todos os aniversários, não é? Isso para mim é uma coisa assim meio que normal. Eu tenho amigos que têm igreja há 20 anos e todos os aniversários eu estou lá. Eu fico feliz de poder estar com os irmãos aqui, não é? Como é que chama esse instrumento aqui, irmão? Como é que é o negócio? Que negócio prático, né, irmão? Ontem tinha um negócio desse lá na igreja e eu peguei o violão, também desenterrei umas coisinhas antigas ali. Jesus em tua presença. Ainda me meto a tocar, mas é bom demais. Agora tocar esse violão que o irmão tocou aqui é difícil. Eu já tentei esse estilo de violão assim, vazado, né? É difícil, complicado. Mas é um prazer estar com vocês mesmo nesta manhã, glorificando ao Senhor. Deus me tem dado uma palavra que eu tenho compartilhado em algumas igrejas e quero compartilhar com vocês aqui hoje, nesse 9º aniversário da Igreja Batista Atos 29. O texto se encontra em Atos capítulo 2, Atos 2, de 1 a 4. Vamos refletir um pouco nas Sagradas Escrituras. Você que está assistindo aí pelo YouTube, Deus te abençoe. Fica com a gente, Deus tem algo para você aí. Se você puder, compartilha a live, tá? Tem um negócio de compartilhar. Aliás, você está na página no canal da Atos 29, então já curte e já se inscreve e também aciona as notificações, porque aqui nesse púlpito sempre tem uma palavra de Deus para você. Atos 2, de 1 a 4, diz a Bíblia: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém?
Cubra sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, o Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, declarar o teu senhorio. Pai, usa a minha pequenez, a minha instrumentalidade nesta manhã, para compartilhar a palavra santa, poderosa, Senhor amado, transformadora, palavra que salva, que liberta, que orienta. Nos usa, Senhor amado, para sairmos daqui hoje, nesta reunião, mais crentes, Pai amado, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse trecho da Bíblia é tema de discussões centenárias, não é? Quando nós lemos esse trecho das Sagradas Escrituras, em uma reunião de cunho judaico, um grupo de discípulos do caminho estavam reunidos num cenáculo, num lugar pequeno, e eles estavam orando, buscando a Deus, e de repente nós ouvimos que do céu veio um som de um vento impetuoso e veemente, e para mim, que sou oriundo do movimento pentecostal clássico, isso é uma maravilha, louvado seja Deus. Mas esse texto é fruto de discussões teológicas, não é? Muitos ensinadores têm discutido acerca desse texto. Nós encontramos em alguns livros de teologia sistemática que esse texto é um texto descritivo simplesmente, que o livro de Atos é um livro descritivo simplesmente, e por conta de ser um livro descritivo, ele não é fonte de doutrina, ele não é fonte de embasar doutrinas para a igreja do século 21, por exemplo. E aí nós encontramos irmãos amados, que nós amamos demais, que são cessacionistas, que disseram que os dons espirituais terminaram com a morte do último dos apóstolos, e que Deus precisou fazer esses sinais para estabelecer a igreja. Porém agora nós vivemos uma outra fase, os apóstolos morreram, e nós não podemos e nem devemos acreditar nessas manifestações espirituais. Essas manifestações são insólitas para o século 21, segundo esses irmãos cessacionistas. Por outro lado, outros irmãos, e eu os chamo de irmãos porque são mesmo, a marca de Jesus está sobre eles, tem outra convicção, são os continuistas, são aqueles irmãos que acreditam que os dons não cessaram. Existe um livro muito interessante, feito por um historiador, escrito por um historiador continuista, editado pela Editora Vida, deve ter umas 400 páginas, dá para ler nos 3 dias, que é O Século do Espírito Santo. Eu recomendo que você leia esse livro. Foi escrito por um historiador continuista, que fala sobre o surgimento da igreja Holiness e de outras igrejas que acreditam na ação do Espírito Santo. Mas lá na Rua Azusa, começa um movimento com um pregador negro, cego de um olho ainda, numa igreja metodista muito acanhada, e este movimento incendiou o mundo, que foi o movimento pentecostal moderno, não é? Esta ação do Espírito Santo já havia acontecido numa classe de seminários, pouco tempo antes, e de repente a convicção de que o Espírito Santo está agindo, está derramando poder, e este poder está impulsionando as pessoas a falarem do amor de Cristo em qualquer lugar e em qualquer situação. Quando nós lemos a história da Rua Azusa, não sei se os senhores já leram, é uma coisa impressionante. Segundo os historiadores, o poder era tanto que as pessoas não conseguiam, chegar normais ao culto. Alguns quarteirões antes, eles eram tomados de uma convicção tão forte, tão poderosa, que faziam com que eles se prostrassem antes mesmo de chegar lá. Eu acredito, irmãos, em que pese o meu respeito aos irmãos. Eu estou saindo muito fora da sua câmera. A senhora quer que eu fique aqui? Senhores que estão me assistindo, perdoe-me, eu sou um pregador pentecostal.
Eu me lembro da Universidade Metodista, que me deram até o tema para pregar, e eu colocaram o microfone assim, eu não consegui. Tive que sair fora do roteiro deles. Meus irmãos, e quando nós vemos esta ação de Deus, e que pese os meus irmãos sensacionistas, suas publicações, os tomos teológicos que eles produziram com tanto esmero, em que pese tudo isso, eu prefiro ficar com a revelação que está na Bíblia Sagrada. Todo esse escopo teológico, todo esse escopo doutrinário, todas essas discussões se deram por conta de uma reunião em que 120 pessoas estavam reunidas, estavam clamando a Deus, estavam buscando ao Senhor, quando tiveram esta experiência. Para mim, que sou pentecostal, que vim do movimento pentecostal, é uma normalidade falar da ação do Espírito Santo, de falar do resultado da ação do Espírito Santo, de falar da transformação que o Espírito Santo proporciona, de falar do conhecimento que Ele nos traz, porque a Bíblia diz que Ele nos guiaria na verdade, e convenceria o pecador da justiça e do juízo, e que estaria conosco na mesma essência da divindade, quando o texto diz em João 14, 26, não é? Eu rogarei ao Pai, e aí, que me perdoem o pessoal aqui do ABC, que é unicista, principalmente o pessoal da Voz da Verdade, não é? Que me perdoem, mas aquele texto é claro, quando diz, mostra a personalidade, eu rogarei ao Pai, que envie outro parácletos, e usa a palavra grega alós, que é outro da mesma espécie, diferente do outro que aparece em Gálatas 1,6, outro evangelho, que é a tradução do grego heteros, que é de tipo diferente. Então, em que pese tudo isso, e ainda assim, quando Jesus mostra na essência de João 14,6 a divindade, lega eu tu Jesus, ego em mim rerodosca e realete e acarrezou, ele diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, ninguém vem ao Pai, ele não diz ninguém vai ao Pai que está por lá, não, ele vem ao Pai, porque ele está mostrando a mesma essência. E no versículo 3 ele diz, onde eu estou, na versão correta, na tradução correta do texto grego, onde eu estou, falando do céu, estejais vós também. Ele usa o presente indicativo ativo para a divindade e o subjuntivo para numa outra tradução, e mais o correto é o presente indicativo ativo, ele é Deus, e ele diz que enviaria o Espírito Santo. E sabe onde o Espírito Santo está? Está aqui hoje, nessa manhã, aleluia. 9 anos que o Espírito Santo, aleluia, tem acompanhado o trabalho dos irmãos. A pandemia chegou, o Espírito Santo não se afastou, aleluia, glória ao nome do Senhor. E aí eu quero falar, e quando você fala, legal, aleluia, o pastor vai dizer, receba, manto profundo, manda poder, manda poder. Mas eu tenho uma palavra para vocês aqui hoje, começo a pregar agora. Isso aí para dar os 50 minutos, entendeu? Agora eu começo a contar 50 minutinhos, estou brincando, pastor. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos a tendência de ler a Bíblia romanticamente. Nossos hinos nos inspiram a ler a Bíblia romanticamente. Não é verdade? Nós cantamos, Rude Cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. E nós ouvimos isso, e nós lemos os textos da Bíblia, e por vezes romantizamos o que a Bíblia está falando. E o Espírito tem me falado nos últimos dias, nesses últimos tempos, na verdade, me ensinado a não ler a Bíblia romanticamente. Porque quando eu leio a Bíblia romanticamente, eu tenho a tendência a me enganar com relação à realidade da minha própria vida.
quando eu leio a Bíblia romanticamente, e eu leio assim, Jesus foi preso, foi martirizado, eu começo a rebuscar aquilo, a romantizar aquilo, e quando na verdade eu deveria dramatizar e não romantizar. Eu deveria ver o que realmente aconteceu e entender o que realmente aconteceu para que aquilo possa me inspirar a caminhar com Deus de forma mais determinada. Porque quando eu romantizo a palavra de Deus, eu não consigo entender o tamanho do sofrimento que Jesus sofreu por minha causa. Quando eu canto muitas vezes, e canto de forma melodiosa, eu não, irmão, eu sou desafinado, semitonado, mas ainda assim, adoro a Deus, não é? A palavra prosquinel, a palavra eu adoro, tem uma conotação não de afinação, mas de subserviência a Deus. E aí, eu romantizo a palavra, e como eu não consigo ver que quando a Bíblia fala em Isaías capítulo 53, que não havia formosura em Jesus, quer dizer o quê? Que ele estava naquele momento sendo... o profeta enxerga o Messias, o Machia, ele enxerga o Messias como um ser humano fragilizado, espezinhado, rosto inchado, não havia formosura nele. Quando eu vejo e leio na profecia que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, eu não posso romantizar, eu tenho que entender que Jesus, ele calado sofreu no teu lugar e no meu lugar. Quando eu vejo que batem com uma cana na cabeça de Jesus, eu tenho que imaginar realmente uma pessoa com o rosto inchado, sangue vertendo, cheiro de sangue. Quando eu leio sobre o Monte de Gordon, a crucificação, a caveira, o Monte da Caveira, eu tenho que entender que o cheiro ali era de morte, de suor, de tristeza, de flagelo, de condenação, e tudo isso ele fez por nossa causa. Um dos hinos antigos que me impressionam, não é do tempo de vocês, deixa eu ver. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Então, quando eu entendo as cicatrizes, eu não romantizo, mas eu dramatizo a palavra. Eu entendo, eu consigo entender a profundidade do sofrimento que foi o preço da minha e da sua liberdade. E aí, irmãos, eu não posso romantizar também esse trecho da Bíblia. A Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Qual é a percepção primeira que nós temos dessa questão? Qual é a percepção primeira? Eu vou ficar aqui. Dá para andar? Ela vem comigo. Eu consigo estragar a filmagem, irmãos. Vez por outra eu estou pregando em algum lugar e a filmagem fica só... Nós, muitas vezes imaginamos, você tomando um banho pela manhã, como nós fizemos hoje, imaginamos nós nos vestindo, passando um perfume e vindo para o cenáculo, mas não foi isso que aconteceu. O contexto não é esse. O contexto não é o mesmo contexto que nós estamos vivendo agora. Estamos reunidos para sermos cheios do Espírito Santo. Não é esse o contexto. Qual era o contexto? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 1 mostra que eles de fato se reuniram ali. Mas o contexto em que culmina
nessa ação de Deus é um contexto muito interessante para que nós analisemos. Nós vimos que Jesus tabernacula, João capítulo 1, ele encarna, ele se manifesta, ele chama discípulos, ele opera milagres, e vamos falar sério, do ponto de vista da nossa juventude, inclusive dessa mocinha que estava tocando aqui, Jesus era o cara, não é? Curando enfermos, libertando pecadores, perdoando pessoas socialmente reprovadas, fazendo uma obra maravilhosa, levantando mortos, mas de repente o cara é preso. Ele é preso. E aí, não é do tempo de vocês, mas houve um tempo aqui no Brasil que quando você falava em pau de arara, o pessoal, se fosse bandido, ele tremia até a última parte do corpo dele. Não é do tempo de vocês isso, mas é do meu tempo. A pessoa entrava no pau de arara e apanhava muito. Segundo os relatos bíblicos, Jesus apanhou demais. Seus discípulos dispersaram, com exceção de João. Um outro discípulo até palavrão falou, até impropérios falou, somente para não ser associado à pessoa de Jesus. E a Bíblia diz que ele realmente foi morto, e a morte foi tão traumática, que o seu corpo foi tirado da cruz, colocado, entregue a um senador, colocado num túmulo, e guardas foram colocados à porta do túmulo, para que o seu corpo não fosse tomado. E aí eu vejo no caminho de Emaús, 2 discípulos assim, tem dó. Está escrito lá no Evangelho de Lucas, um falando para o outro, murmurando, cabisbaixo, sem direção, a esperança havia morrido. Se a esperança é a última que morre, morreu ali. E um discípulo dizendo ao outro assim: você viu o que está acontecendo? Que situação! O coração pesado, a depressão se avizinhando, por conta da sua esperança, daquele que deveria redimir Israel, porque o entendimento deles não era um entendimento amplo da redenção de toda a humanidade, era da redenção de Israel. E ele havia morrido, guardas estavam na porta lá, na entrada do túmulo. De repente um ser aparece ao lado deles. Segundo alguns autores, um daqueles discípulos no caminho de Emaús era parente de Jesus. E ele não reconheceu Jesus. Quantas vezes, irmãos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós enxergamos, faz com que nós não reconheçamos a presença do nosso Mestre junto com a gente. Quantas vezes aquilo que nós sentimos faz com que aquilo que nós acreditamos seja obliterado, isso é, nós estamos sentindo o vento, como aqueles que estavam no barco com Jesus no meio da tempestade, nós estamos sentindo a perseguição, nós estamos sentindo o desemprego chegar, mas Jesus não é mentiroso, ele disse: eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Jesus pergunta: o que está acontecendo? E eles dizem: vocês não sabiam, não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém, que Jesus de Nazaré, homem piedoso, foi preso, foi morto, e agora tem guardas guardando ali o túmulo dele, para que não roubem o corpo dele. E Jesus começa a mostrar a eles os textos que falavam que tudo isso deveria acontecer. E Jesus culmina com o seguinte texto, Lucas 24, 49. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto
revestidos de poder. Meus irmãos aqui que estão aqui nesta igreja nessa manhã, pergunto a vocês: que tipo de verbo é esse aqui? O que é isso aqui? Porque um verbo é analisado como tempo, modo e voz, não é isso? Tempo, futuro, passado, pretérito, mais que perfeito. Modo, indicativo, passivo, médio, subjuntivo. E aí já é a voz, passiva, ativa. Mas aqui é o quê? Jesus ficou ali, ó. Ô Simone, se liga, tadinha de você. Você está passando tanta luta, que dó. Não. Jesus disse, ó, tinha que ser desse jeito. Está entendendo? Ficai na cidade de Jerusalém. Isso é uma ordem. Diga comigo, ordem. Diga de novo, ordem. É um imperativo, na verdade. Eu acho mais bonito falar assim, é um imperativo. Ele impõe, ele diz assim, ó, vocês estavam até agora nessa situação mequetrefe aí. Eu não vou ficar, sabe, com mimimi com você. Ficai na cidade de Jerusalém, ficai. Jesus ressuscita dos mortos. A morte não pôde vencê-lo. Tanto que num sermão de um livro de Atos diz, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde é que está? Como é que você pode fustigar o Senhor da vida? Não é possível, Ele é a vida. Eu participei de uma emissora que eu dizia, rezou eterno passando a gataz estin. A vida é tudo de bom. A vida é tudo de bom. E ele ressuscita, e aí ele aparece a 500 irmãos. Quantos irmãos nós temos aqui reunidos hoje, pastor Richard? Uns 70? Por aí. Então ele aparece e anda com 500 irmãos. Primeiro aos Coríntios 15, de 4 a 7. 40 dias andando com mais de 5 congregações nossas. Imagina! Agora você imagina o primeiro entendimento. Mataram Jesus. Eu estou cabisbaixo. Ele ressuscitou. Aleluia, agora deu. Ele ressuscitou. E aí, ele diz, ficai na cidade de Jerusalém. Atos 1:3, anda 40 dias com esses discípulos. E aí em Atos 1:8 ele diz, e recebereis poder. É uma promessa, sim ou não? Sim. Quem prometeu? Quem ele é? E recebereis poder. E aí ele usa uma conjunção aditiva no texto, ele diz, o texto grego diz, recebereis dunamis. Tem uns pregadores estranhos por aí, que fazem um negócio chamado anacronismo semântico. Eles colocam no texto o que o texto não diz. Deus vai te dar um dinamite, receba! Se liga! Primeiro porque Nobel não havia nem nascido para inventar o tal do dinamite, né? Não é? Não havia nem nascido para entrar. E aí o camarada, Deus vai te dar poder para você quebrar tudo. Vai quebrar no outro lugar, numa pedreira. Aqui na igreja não, aqui na Atos 29 não, lá no Brasil para Cristo também não, porque Deus dá poder para edificação, não é para quebrar tudo não. Bola não vai quebrar tudo, se liga. Desincorpora, sai de 10 espírito da quebração. Jesus diz àqueles irmãos, e recebereis poder. O texto significa, na verdade, algo que gera força, que te impulsiona, e ser-me-eis mártir.
testemunha, aquele que inclusive arrisca a sua vida. É por isso, irmão, porque a gente consegue entender quando o texto de Mateus 16, 18 diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O que está dizendo? Nem que matar crente não adianta, porque a morte não vai deter a obra. Crente, sangue de crente é como um fertilizante, quanto mais derrama, mais crente aparece. Por isso que uma perseguição ou outra aos moldes de Atos 8 não é ruim, não, ajuda a dar uma depurada na igreja. E aí nós vemos o texto que o Senhor diz: e recebereis poder. Fala sério, pastor Richard. Recebereis poder. O senhor que é pequenininho, eu que sou magrinho, não sou tanto quanto eu comecei aqui há 9 anos atrás, estava com 54,5 kg. Eu era peso micróbio. Hoje eu estou com 72, está bom demais da conta. Louvado seja Deus, não é? Mas aí recebereis poder. Agora o negócio está sério. Vou te ajudar, eu estou contigo e não abro. Vou ficar contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos, aleluia. Hebreus traduz essa mesma verdade e diz: eu não te deixarei, jamais te desampararei, aleluia. Aí você já começa a prospectar. Ele entrou com Daniel na cova dos leões, entra comigo também. Ele entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, entra comigo também, aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 8: recebereis poder. Mas no versículo 9, ele é assunto aos céus. Ah, não, fala sério, está de gozação, está me tirando. Depois você manda para mim. Gente, o Todo-Poderoso faz umas coisas de doido, vamos falar sério? Faz ou não faz? A gente gosta de tudo certinho, né? Matemática, 1, 2, 3, 4, mas de vez em quando ele pula lá por 150, volta por 20, coisa de doido. A geometria diz: a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta, para Deus é curva. Ele tira o camarada lá do Egito, anda 40 anos no deserto ali, numa viagem que é de poucas horas. Que doido! Ele promete poder, e aí no versículo 9, ele sobe ao céu, e diz a Bíblia que a decepção deles é tão grande, olhando, que 2 seres celestiais diziam: varões galileus, o mesmo Jesus que vocês viram subir ao céu, voltará novamente. Amém? É muito fácil falar, mas quando você tem um exército romano no seu calcanhar, quando você tem os asseclas da religião, no caso, na época judaica, no seu calcanhar, é outra conversa. Jesus sobe aos céus, mas ele havia deixado uma promessa. E aí, durante 10 dias, aquele povo entra em oração. Quantos? 500. Muitas vozes e muitas informações, mas só uma promessa: recebereis poder. Não te deixarei, não te desampararei. Mas ele subiu ao céu. E o povo começa a orar, não como nós estamos aqui hoje, banhados, perfumados, alguns alimentados. Não, não, não. Não! Havia um burburinho contra o povo do caminho, contra os que seriam chamados de cristãos em Antioquia posteriormente, contra os discípulos de Jesus. Onde estão os revolucionários? Onde está o povo da sedição? Cadê eles? Eles estavam reunidos num cenáculo.
Agora você imagina, quem já orou 1 hora aqui sem sentir nada? Quem? Não precisa ser 1 hora. Gente, eu falei orar 1 hora, ninguém levantou a mão. Jesus, agora eu comecei a ficar preocupado, irmão. Vamos lá, eu vou ajudar os irmãos. Quem orou 30 minutos e não sentiu coisa nenhuma? Porque quando você fala igreja, poder, você já fala aleluia. Eu vou dizer antes de falar Zuz, o fogo já está caindo. Não é assim que a gente espera? É assim mesmo, irmão. A gente espera um cristianismo fast food. Manda aí, Jesus. Mas aí eles ouviram a promessa, 500. Começa o primeiro dia de oração. Fica branco aqui essa área aqui. Você fala, vai secando. Começa a ficar branco. Você ora por todo mundo. Já aconteceu isso com você? Se orar por todo mundo, você achou que orou 1 hora, 10 minutos de oração. Meu Deus, eu já orei por todo mundo, a voz já não está saindo. Eu não consigo mais nem falar. E não orei nem 1 hora ainda. Aí eu mudo de pentecostal para tradicional, começo a orar baixinho. Para dar aquela impressão de devoção. Na verdade eu estou quase dormindo. Não é verdade? Ou não é assim? Hã? E aí eles começam. E aí imagina, pastor, você está lá orando, de repente, você não vai me seguir para fazer o quê? Aí você está orando ali, de repente alguém chega para você e diz, pastor Richard, abre teu olho. Por quê? Uma guarnição do exército, da polícia, está chegando aí para nos prender. O que é que nos assalta? Preocupação. Os rumores que haviam em Jerusalém, os rumores que haviam naquela época, faziam com que as pessoas questionassem. Gálatas 5,17 diz que existe uma luta dentro do homem, entre a carne e o espírito. As vozes deste mundo, irmãos, elas roubam a nossa fé. O clamor da vida rouba a nossa fé. E eles começam a clamar, e as pessoas vão indo embora. 10 dias de oração, muitas vozes, muitas informações. 1 aos Coríntios capítulo 14, 10, diz assim, há por exemplo tantas vozes no mundo e nenhuma delas sem significação, mas Jesus deu uma promessa, repita comigo, se agarrem na promessa. Se agarrem na promessa, porque não vai falhar. A promessa de Deus não falha. Eu quero que você imagine comigo, eu não fiz aqui, eu sou ruim de matemática, o máximo que eu lembro da matemática é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Paulo passou disso, eu não lembro mais. Faz mais de 40 anos que eu estudei isso, então eu não lembro mais. Mas eu não fiz a porcentagem de 500. Eu sei que as pessoas foram indo embora. De repente, imagino lá, vamos lá, uns 140 ainda orando, suados, mal cheirosos, cansados, descabelados. O pastor começou o culto aqui dizendo, se você quiser ajoelhar, se ajoelha, ora em pé. Mas o negócio estava tão estranho que eles já estavam sentados. Eles estavam sentados ali, onde eles, versículo 2, onde eles estavam assentados. Agora você imagina, eu estou ali, de repente 125, vai levantando um, aí de repente um chega e falou, irmão Richard, o negócio é o seguinte, eu não estou dando conta mais não. Eu estou cansado, estou rouco, estou fedendo, estou suado, que mais? Eu estou com fome, que mais? Quero tomar banho,
Que mais? Eu quero sair daqui. Eu não... Dá um farniquito. Quer saber, irmão? Eu estou indo. Vazei. Tchau. Ele vai saindo. Quando ele sai do ambiente, ele escuta um som diferente. Que ele olha para trás. E isso eu estou dramatizando agora. A Bíblia não mostra isso. Ele vê na cabeça das pessoas nenhuma visão, como chama de fogo. E as pessoas falando em outros idiomas e louvando a Deus. E o poder era tanto que eles pareciam embriagados. Imagina, tenta levantar, não consegue. Segura na cadeira e continua louvando a Deus. Uns riam, outros choravam. Eu imagino o cidadão dizendo: poxa, por que eu não esperei mais 5 segundos? Por que eu não esperei aí mais alguns segundos? Era para eu estar no meio deles. Sabe, irmãos, esta igreja, esse espaço é um presente de Deus para vocês. Aleluia! Muita gente começou a caminhar aqui e hoje já não está mais aqui. Só que olham para cá e veem Deus está abençoando, porque eu perdi esta oportunidade. A mensagem de hoje é o resultado da perseverança. O resultado da perseverança. Quem prometeu é fiel. Números 23:19 diz a Bíblia: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Hebreus 6:18 diz: é impossível que Deus minta. Por favor, repita didaticamente, e eu vou terminar agora. Enquanto eu permanecer fiel, é mais fácil o dia não nascer do que Deus não cumprir o que me prometeu. Porque tem gente que morre sem a promessa cumprir. O infiel, o desviado, o rebelde. Ah, tudo bem, eu sou calvinista, então tá bom, que não foi eleito, vai lá, não importa, ponto, não importa. Mas enquanto você permanecer fiel, Deus trabalha por aquele que nele espera. Somente 120 perseveraram. O que nos inspira a perseverar? Acreditar na promessa. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você entende isso, irmão? Tem gente sendo doutrinada pelas séries do Netflix. Aí esses dias uma irmã: pastor, eu estou assistindo Lúcifer. Estou assistindo Lúcifer. Você já assistiu Lúcifer? Nenhum episódiozinho? Nem um pedacinho? Eu já vi um pedacinho. Bagaceira. Mas tem coisa pior ali. Tem uma tal de Samantha, de uma menina que é filha do capeta. Rapaz, aquilo foi feito. O departamento das trevas se reuniu para escrever o roteiro, irmão. Pensa. E a irmã, pastor, eu estou assistindo Lúcifer. Mas, irmã, tem jeito, toma jeito. Não, pastor, tem nada a ver. É muito engraçado, capeta. E eu, essa semana a irmã: pastor, não estou indo para a igreja. Pastor, agora eu estou assistindo a série tal. Pastor, fulano fala de mim, não sei quem fala de mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se liga! Enche a sua cabeça das coisas do céu. Colossenses 3, pensar nas coisas que são do alto, aleluia. Versículo 3, se esconda, morra para esse mundo, se esconda com Cristo em Deus. Aleluia, é o que nos faz perseverar. A fé vem pelo ouvir e ouvir. A Netflix, não. Agora tem Netfé, aleluia, e eu estou lá.
Toda sexta-feira estou lá ensinando a palavra. Sexta-feira o pastor Richard está comigo às 22 horas lá, na Net Fé. Então, ensine, ouça a palavra. Perseverança é a qualidade daquele que não desiste com facilidade, persistência, constância. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. O fato de ser crente dá trabalho. Existe um texto que também é entendido equivocadamente. Segundo a Epístola de Paulo a Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Então muita gente entende também anacronicamente essa palavra obreiro e acha que é diácono, presbítero, não tem nada a ver. A palavra obreiro ali é a tradução de ergates, que é trabalhador. Então procura apresentar-te a Deus como aprovado como um trabalhador. Todo crente tem que trabalhar, não é? Eu quero dar trabalho para o pastor. Não é assim que está escrito na harpa, não. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado quero estar. Perseverança. E eu quero encerrar aqui. Você pode solar, querido irmão, essa canção que eu falei? Não tenha sobre ti. Ou eu estou pegando... Um só cuidado, qualquer que seja. Qual versão você vai? Na original, no Baruch, ou essa da menina? Porque tem uma versão nova que eu toquei semana passada, que é bem lentinha, mas eu prefiro a do Baruch. Só para eu encerrar aqui, fazendo uma oração com vocês. Já deu meu horário, não deu, varão? Só terminar aqui, ó, só isso aqui. Existe uma passagem da Bíblia com Jesus que é muito legal para a gente refletir aqui nesse 9º aniversário da Batista Atos 29, que é a parábola do semeador, que está lá em Lucas 8,15, da boa terra. Eu sou o pregador, eu sou o semeador hoje, amanhã é outro irmão, mas hoje eu sou o semeador. E Lucas 8,15 fala da boa terra, fala assim, ó: e aqui caiu a semente que caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão bom fruto com perseverança. Para o fruto bom nascer, nós temos que perseverar. Amém? Quem está aqui há 5 anos, aqui nessa igreja, 5 anos? Quem está há 9 anos aqui nessa igreja? Aí, glória a Deus, irmão. Então tem gente que eu conheço aqui quase uma década já. Aleluia. Olha que maravilha. Perseverar. Agora, a igreja passou luta? Passou ou não? Teve coisa que você não gostou aqui dentro? Teve, lógico que teve. Qual é a igreja que não tem? Irmão, às vezes as pessoas querem desigrejado. Não tem negócio de desigrejado. Ou é crente ou é desigrejado, irmão. Não tem meio termo nisso aí. Ai, mas eu não suporto a carinha de fulano de tal. É como se você estivesse na arca de Noé, com aquele monte de animal urinando e defecando ali dentro, e você fala, não suporto o cheiro. Eu falo, então pula. Pula. Vai, abre a sandália e pula. O que você vai assar do outro lado? Morte. Um dia a arca para no Monte Moriá, irmão. Moriá? Não, Ararat. Ajuda o velho, irmão. Monte Ararat. Moriá é outra coisa. Tem dó, Corvinel. E aí, persevera. Agora, como é que você persevera? Segundo Crônicas 20:17, nessa peleja não tereis que pelejar, estáis somente em pé, posição, e vede o livramento que o Senhor Deus te dá. Hebreus 11:27, quando diz que Moisés não teve medo de Faraó, mas ele ficou firme como quem vê o invisível. Posição.
persevera na posição, persevera em oração. Efésios 6,18, Lucas 18,1, orar sem nunca desfalecer, persevera na santidade. Santidade é complicado. Santidade é complicado, irmão. Santidade é complicado. Nós vamos falar sobre santidade sexta-feira no programa. Eu, pastor Richard e pastor Valdo, nós vamos conversar sobre isso. Santidade é complicado. O que é santidade? O que é? Não é? Nossa carne não admite a santidade. Por isso que a gente tem que sair dela. A carne não admite a santidade. Não admite. Não. Por isso que ela tem que ser subjugada. Não é? Santidade, Hebreus 12,14. Perseverar na comunhão e na doutrina, Atos 2,42. Perseverar pregando, Atos 10,14. Se você entrar no meu Instagram, quem não está no Instagram, entra lá, pastor Roberto Cruvinel. Você vai ver eu de branco, calça branca, um cordão branco, meus alunos perfilados na academia, todo mundo perfilado, porque lá na academia tem mais disciplina que algumas igrejas. Lá não entra no meu treinamento sem pedir autorização. Se não assinar o livro, paga 10. Se encostar na parede, paga 10. Se não cumprimentar o mestre, paga 10. Tem gente que já está fortinho lá. E eu, na academia com a Bíblia na mão, pregando o evangelho com os meus alunos. Prega a tempo e fora de tempo, falando de Cristo. Qual é o resultado? E aqui eu termino de tudo isso. Atos 4, aliás, 23. Pedro e João foram presos. Apanharam, tomaram lá um sacode, liberaram ele. Para onde eles foram? Para a corregedoria, não. Eles foram para a casa de Deus. E eles começam a falar para os irmãos o que aconteceu. Eles não dizem, Deus mata fulano, mata ciclano. Não. Eles oram e dizem e pedem, a partir do versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do santo nome. É isso que eles queriam, sinais. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Queridos irmãos, parabéns pelo aniversário. Pastor, parabéns pelo aniversário. Pastora, parabéns. Aos obreiros oficiais dessa igreja, parabéns. O lugar de você compartilhar as suas dificuldades é aqui na casa de Deus. Às vezes você vai chegar aqui suado, desmantelado, mal cheiroso, mas é aqui. E aqui você vai compartilhar. E aqui o mesmo Deus vai responder a você, derramando graça sobre a sua vida. Então, irmão, não fica tranquilo, como essa canção que o irmão dedilha, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Amém? Amém? O Senhor abençoe vocês. Obrigado, meu irmãozão. Pastor.